Boa noite, alunos do Cancer Talk. Eu sou a doutora Ana Beatriz Brienzi e queria começar a minha aula dizendo que é com muito orgulho que eu venho aqui dar essa aula para vocês, participar desse projeto tão especial. E como primeira aula do nosso bloco cirúrgico, eu trouxe um tema muito importante, que é sobre o papel da cirurgia no tratamento do câncer. Me apresentando rapidamente, eu sou médica, formada pela FAMER, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Me formei em cirurgia geral no Hospital Santa Marcelina e me formei em cirurgia oncológica com especialização em cirurgia robótica pelo AC Camargo, lá em São Paulo. Com essa aula, eu quero apresentar para vocês as principais indicações de cirurgia, explicar as diferentes funções da cirurgia no tratamento do câncer e esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre o papel do cirurgião oncológico. Então, para a gente começar, queria contextualizar para vocês o que é a cirurgia oncológica. Esse termo, ele se refere aos procedimentos cirúrgicos no contexto do câncer, né, no tratamento do câncer. A primeira forma de tratamento oncológico, perdão, eu preciso só como eu faço para Pra tirar voltar? a telinha? Não, a telinha estava me atrapalhando, sabe? Ah, é só puxar pro lado. Ah, foi aqui. Eu deixei ela muito grande. Aí eu posso voltar Pode. aqui, né? Aí dá Uhum. para, perdão. Bom, então para a gente começar, queria trazer para vocês o contexto, né? O que é a cirurgia oncológica? Esse termo, ele se refere à cirurgia no tratamento do câncer, né? Então, os procedimentos cirúrgicos no contexto do câncer. A cirurgia, ela é considerada a primeira forma de tratamento oncológico. As primeiras referências, elas datam lá de 1600 anos antes de Cristo. Aqui eu trouxe para ilustrar, esse aqui é um fragmento do Papiro de Smith, né, lá do Antigo Egito, e esse pedacinho específico ilustrando um procedimento cirúrgico. Depois a gente passa lá para o século XIX, esse senhor aqui, William Halsted, ele foi um cirurgião americano, né? E ele é tido como o criador dos princípios da cirurgia oncológica curativa. Ele foi quem primeiro descreveu a mastectomia radical, a cirurgia para a retirada da mama, do câncer de mama, né? E a gente chega até atualmente quando a gente pode contar com diversos avanços tecnológicos e cirurgias cada vez menos invasivas. Para ilustrar isso, eu trouxe justamente a cirurgia do câncer de mama. Então, lá na época do Halsted, né, a gente tirava o tumor, toda a mama e todos os linfonodos e até o músculo peitoral que fica por baixo, né? Uma cirurgia bem grande, com uma recuperação dolorosa e bem lenta. E até que a gente evoluiu para hoje em dia. Claro que quando indicado, né, quando possível, a gente vai lá e consegue retirar só o tumor e preserva todo o resto. Falando agora sobre o principal, qual que é o papel da cirurgia no tratamento do câncer? A cirurgia ela tem diversos papéis. Então, ela pode entrar na parte de diagnóstico e estadiamento, ela pode ser o tratamento em si, né, o tratamento propriamente dito. Ela também entra na parte de paliação de sintomas, na parte de prevenção e de reconstrução de estruturas. Cerca de 80 a 85% dos pacientes vão precisar de cirurgia em algum momento do tratamento. Para a gente começar a se aprofundar um pouquinho, eu vou falar agora sobre a cirurgia diagnóstica e estadiadora. Quando a gente fala de cirurgia diagnóstica, são as famosas biópsias, né? O que é uma biópsia? Quando o cirurgião vai lá e retira um pedacinho, né, um fragmento do tumor para descobrir o que é. O que a gente fala muito é para dar um nome para esse probleminha, né? A cirurgia estadiadora, ela é uma cirurgia que avalia o local, o tamanho e a extensão do câncer, tá? E juntas, né, a cirurgia com esse papel diagnóstico e estadiadora é muito importante para definir a melhor abordagem do tratamento, né? Qual vai ser o melhor plano para o seu tratamento. E eu trouxe como exemplo aqui nessa figura, um exemplo de videolaparoscopia diagnóstica, né? Para, no caso, um câncer de estômago. Então, o cirurgião vai lá dentro da barriga, entra com o vídeo, ele consegue
olhar aonde está o câncer. Ah, tá só no estômago? Tirar um pedacinho para fazer a biópsia e olhar toda a barriga por dentro, todos os outros órgãos e fazer o estadiamento desse câncer. Seguindo um pouquinho, vamos falar agora sobre a cirurgia curativa, que é a cirurgia como tratamento em si, né? Então, quando que ela é indicada? Principalmente quando há a possibilidade de retirada total do tumor. Então, normalmente, quando esse tumor é localizado, tá? E mesmo a cirurgia sendo considerada curativa, sendo considerada tratamento, ela é frequentemente associada a outros tratamentos, nem sempre ela é o único passo. Então, muitas vezes a cirurgia ela é associada em algum momento com quimioterapia ou radioterapia. Tá? Se a cirurgia for o primeiro passo do tratamento, a gente chama ela de upfront ou neoadjuvante. Se for o passo do meio, passo intermediário, nós chamamos essa cirurgia de cirurgia de intervalo. E a cirurgia sendo o último passo, nós nos referimos a ela como cirurgia pós-neoadjuvância. Esses termos que eu trouxe para vocês são bem técnicos, né? Mas eu acho legal, acho muito importante os pacientes também terem conhecimento deles, tá? Para entender tudo que a equipe médica está passando. E como que a gente vai saber? Quando que a gente vai saber se a cirurgia vai ser no começo, no final, se vai precisar ser associada a outras coisas? E aí entra aquela parte, né? Por exemplo, o diagnóstico, o estadiamento, eles interferem nisso e principalmente as condições clínicas do paciente também interferem nessa escolha. Aqui eu trouxe alguns exemplos dessa multimodalidade da cirurgia. Então, por exemplo, a quimioterapia ela pode ser associada à cirurgia para diminuir o tumor e tornar a cirurgia um pouquinho mais fácil, né? Um pouquinho menor. Ou também tem alguns casos que a gente consegue fazer uma quimioterapia durante a cirurgia, que é aquela famosa HIPEC, né? Que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, tá? Utilizada, por exemplo, em tumores de apêndice. A radioterapia, por exemplo, ela pode ter o seu papel depois da retirada do câncer de mama ou até mesmo durante a cirurgia. Essa imagem aqui de cima é um exemplo disso, uma paciente recebendo terapia de radioterapia na mama durante a cirurgia, tá bom? É importante ressaltar que esses exemplos que eu trouxe, eles têm as suas indicações específicas, tá bom? Eles não vão ser indicados para todos os casos. Tá? Eu quis trazer mais para ilustrar como que é essa interface entre os tratamentos, né? E essa colaboração que a gente vê entre as especialidades, ela proporcionou um salto muito grande na sobrevida dos pacientes com câncer do que quando os tratamentos eram isolados. Seguindo mais um pouquinho, agora a gente vai falar sobre a cirurgia paliativa. O que é a cirurgia paliativa? É quando esse tipo de intervenção não vai buscar curar o câncer, mas sim cuidar do paciente, da pessoa como um todo. Tá? Esse tipo de cirurgia tem o foco principal em aliviar sintomas e, com isso, trazer um grande impacto positivo na qualidade de vida dos pacientes. Tá? Aí, por exemplo, o que seria uma cirurgia paliativa? Uma cirurgia que vai proporcionar diminuição de dor, que visa parar sangramentos. No caso de, por exemplo, um tumor intestinal que está fechado, o intestino está fechado, a cirurgia ela pode entrar para reverter essa obstrução. Ou em alguns casos, que os tumores estão comprimindo algumas estruturas nobres, como nervos ou outros órgãos, a cirurgia também tem esse papel. Seguindo mais um pouquinho, nós chegamos na cirurgia preventiva. O que é a cirurgia preventiva? É a cirurgia realizada para diminuir os riscos de certos tipos de câncer. Tá? Tem indicação principalmente em algumas síndromes genéticas e hereditárias. Aqui eu trouxe o exemplo mais clássico, mais comum, que é na síndrome de polipose familiar, que é a famosa PAF. A PAF ela é causada por uma alteração num gene e isso leva o paciente a apresentar múltiplos pólipos, mais de 100 pólipos desde uma idade muito jovem, desde criança, mais de 100 pólipos no intestino todo. Essa síndrome, ela tem um risco de o paciente desenvolver câncer muito próximo a 100%. Então, antes do paciente chegar nessa fase, nessa idade de desenvolver o câncer, é indicada a cirurgia para retirar o intestino, retirar os pólipos e o paciente não passar por pelo câncer, né? Claro que esse é só um exemplo, existem muitos outros tipos de cirurgias preventivas,
E o que é importante frisar, uma cirurgia preventiva, ela vai reduzir o risco do acontecimento, do evento câncer, mas ela não garante 100%. Então, mesmo que você tenha passado por uma cirurgia preventiva, é importante manter mesmo assim a realização de seus exames de rotina, conforme indicado pela equipe médica. E agora, nós vamos conversar sobre o último papel da cirurgia, né, que é a cirurgia reparadora. Cirurgia reparadora ou reconstrutora é uma cirurgia que visa restaurar, recuperar a função e a aparência de partes do corpo que foram afetados por conta de uma cirurgia de retirada de tumor. O exemplo mais frequente é a cirurgia de reconstrução de mama, tá? Como essa foto ao lado. Mas também esse tipo de cirurgia ele é feito em muitas outras partes do corpo, com uso de próteses, por exemplo, próteses ósseas, próteses sintéticas, muitas vezes cirurgias de cabeça e pescoço, né, cirurgias na face, com o auxílio da cirurgia plástica, para o fechamento das feridas com enxertos, retalhos, tá? E essa técnica cirúrgica, ela pode ser utilizada juntamente da cirurgia de retirada do câncer, né, ao mesmo tempo, ou depois, às vezes até depois do término do tratamento todo, depois da quimioterapia, da radioterapia, e essa cirurgia pode ser realizada. E para terminar a aula, o que eu gostaria que ficasse de mensagem principal é que a cirurgia ela pode ter um papel fundamental tanto no diagnóstico, tratamento, controle dos sintomas, prevenção do câncer e a parte da reconstrução de estruturas, mas ela nem sempre vai ser indicada. Muito importante lembrar que cada paciente é único. E uma parte essencial é o diálogo aberto com a equipe médica para combinar qual vai ser o melhor plano de tratamento. Para finalizar, eu trouxe uma frase do William Halsted, aquele cirurgião. A operação ideal é aquela que remove completamente a doença, com risco mínimo e máximo benefício ao paciente. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou me chamar lá no Instagram. Muito obrigada.